para o céu e diga glória a Jesus por essa comunhão. Orar é algo extraordinário. Então os anjos oram, os anjos se comunicam com o Pai. Quando Deus cria Adão, Deus também já cria Adão tendo um elo de comunicação com Adão. Então Adão orava. Enquanto Adão orava, ele tinha um padrão de vida. Enquanto Adão orava, eles tinham um estilo de vida. Porque deixa eu explicar algumas coisas sobre oração. Oração não é o que é hoje. Hoje oração virou cultura de pobre. Hoje oração virou cultura de periferia. Hoje oração é coisa de quem não tem dinheiro. Hoje igrejas que oram são consideradas igrejas mais pobres da cidade. Isso é cultura, isso é uma ideia errônea acerca da oração. Porque na Bíblia oração é coisa de nobre. Basta você ler a Bíblia que você vai perceber que todos os homens que tinham vida de oração, eles eram ricos, eles eram influentes. Todos os homens que oravam, eles tinham saúde, e você não conhece na vida deles um histórico marcado por enfermidades. Todos os homens que oravam eram os mais inteligentes do país. Todos os homens que oravam eram o que mais influenciava a nação. Lembra de Daniel? Ninguém na Babilônia era mais inteligente do que Daniel, mas ninguém orava igual ele orava. Lembra de João Batista? Ninguém na Bíblia foi maior do que João, mas ninguém deu aula de oração igual João ensinava. João deu mais aula de oração do que o próprio Jesus. A oração tem poder. Se você quiser ter poder, aprenda a orar. Há um caminho da oração. Há um caminho da oração. Há um caminho de se orar. E orar nunca foi algo fácil, mas orar é algo necessário. Conversar com Deus é uma necessidade. Pastor, por que não é fácil orar? Porque nós sempre teremos inimigos da oração. Pastor, e quais são os inimigos da oração? Primeiro inimigo da nossa oração chama-se Satanás. Satanás luta para que você não ore. Satanás luta para que o empresário não ore. Satanás insiste para que uma mulher não ore. Satanás insiste para que um jovem não ore. O diabo investe pesado para que os obreiros não orem. O diabo é o inimigo da oração, porque o diabo sabe por experiência própria que todas as vezes que alguém para de orar, o fracasso é inevitável. Porque o diabo sabe por experiência própria. Porque enquanto ele orava, ele era um anjo de luz. Enquanto ele orava, se relacionava com o trono, conversava com Deus, ele vivia no céu. Enquanto ele orava, conversava com Deus, ele tinha um alto padrão de vida, uma alta qualidade, ele tinha poder, ele tinha autoridade. Depois que ele perdeu o contato com o céu, parou de orar, a vida dele ficou tão desgraçada que o crente mais fraquinho da igreja esta noite já pisou na cabeça dele em Cristo pela fé. Agora, porque ele perde a autoridade? É porque ele não ora mais. Ele não tem mais contato com o trono, ele não tem mais comunhão. Segundo inimigo que a gente tem da oração é o mundo. Pastor, o que é o mundo que o senhor fala? O senhor está falando de joias, o senhor está falando de moda, de roupa, cabelo, maquiagem, pintura? Não. O senhor está falando de mundo de carros luxuosos, de casas chiques? Não. O mundo que eu falo é um sistema que visa ocupar todo o nosso tempo, de forma que não sobre tempo nenhum para orar. O sistema que visa ocupar toda a nossa ideologia, de maneira que não consigamos mais acreditar no poder que tem a oração. E o mundo tem seduzido muitas pessoas. O mundo tem seduzido com as suas ideias. E o mundo traz a ideia de que já não é mais necessário orar. O mundo traz a ideia de que a tecnologia mudou a nossa vida, mas ainda no relacionamento com o pai não tem tecnologia. Ninguém manda um MSN para o pai. Ninguém manda um SMS para o trono. Ninguém pega um celular para ligar para o trono. Eu ainda conheço o único meio de se comunicar com o trono. Lógico que você ora em pé, você ora deitado, do jeito que quiser. Mas se tem um jeito de orar gostoso, é aquele que você faz assim, diante do trono. É quando você se prostra mais um pouco e coloca a sua cara no pó.
você se prostra mais um pouco e derrama lágrimas. Não tem jeito melhor de comunicar com o trono do que esse. Então o mundo visa tirar você da oração. O mundo visa desviar você da oração. Terceiro inimigo que nós temos da oração são as nossas ocupações extremas. Nós arrumamos uma agenda tão carregada de ocupações que já não sobra mais tempo para orar. Quando na verdade nós deveríamos ter uma agenda tão ocupada com oração, de maneira que não iria sobrar tempo para fazer mais nada. De maneira que para sobrar tempo, nós iríamos ter dificuldade devido ao nosso compromisso tão sério com a oração. Arruma-se tanta ocupação na vida. Arruma-se ocupação com a escola, arruma ocupação com o curso, arruma ocupação com passeios, arruma ocupação com visitas para se receber em casa. Eu não estou sendo contra o convívio social. Aliás, você vai perceber nesta mensagem que esta mensagem vai te levar a ser cada vez mais sociável, mais amigável. Agora escute, o excesso de ocupação te leva para distante da oração. Às vezes o que leva você para distante da oração é a própria obra de Deus. Se envolve tanto com a obra de Deus que já não tem tempo para conversar com Deus da obra. Se envolve tanto com o ministério que já não tem tempo mais para conversar com Deus que chamou para o ministério. Se envolve tanto com a pregação que a pregação come o tempo da oração. Se envolve tanto com os ensaios do louvor que ensaia mais do que ora, que se canta mais do que ora. Então você acaba perdendo, acaba não desfrutando do sobrenatural de Deus. Mas nessa